bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos estar falando sobre proporcionalidade. É uma revisão de uma coisa que vocês já estudaram no ano passado, certo? O ano passado vocês estudaram sobre razão e proporção, grandezas direta e inversamente proporcionais. Esse ano a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida, tá? Então aqui, proporcionalidade. Vamos falar primeiro da proporção, pessoal. O que é uma proporção? Nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Todo mundo sabe o que é uma razão, né, pessoal? A razão é o quociente entre dois números, entre o numerador e o denominador, e onde o denominador vai ser sempre diferente de zero, ok? Só que aqui no caso, quando a gente está falando de proporções, né, pessoal, de razões, o numerador e o denominador já recebem outros nomes. O numerador passa a ser chamado de antecedente e o denominador chamado de consequente, ok? Então tá aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui 1/2 é igual a 2/4, né? Todo mundo sabe que se eu pegar 1/2 e multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou achar essa outra razão aqui, certo? Então elas são razões equivalentes, elas são razões iguais. Aqui a mesma coisa, 1/3 vai ser igual a 3 números, basta multiplicar numerador e denominador por 3 ali no caso, né? Deixa eu melhorar aqui que eu bati o braço. Ótimo. Aqui 5/2 também, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou encontrar 10/4 e assim por diante, né, pessoal? Bom, tem uma propriedade que gira em torno dessas proporções aqui. Que propriedade é essa, pessoal? A propriedade das proporções. Bom, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? É aquele famoso cruz-credo, quando você multiplica cruzado, né? Quando eu tiver a igualdade entre duas razões, para verificar se elas são realmente iguais, basta a gente multiplicar cruzado. Tem aqui uma forma geral, né? A sobre A está para B, assim como C está para D. Então, nesse caso aqui, a multiplicação de A por D vai ser igual à multiplicação de B por C. Ou seja, A e D aqui são os meios, B e C, como eu coloquei aqui, são os extremos. Para a gente verificar, eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, certo? Olha só, se eu pegar aqui 1 vezes 4, vai dar 4. 2 vezes 2 igual a 4. Toda vez que essas duas multiplicações forem iguais, de fato aquela igualdade se refere a uma proporção. Aqui, 1 vezes 9 dá 9, 3 vezes 3 também dá 9. Houve essa igualdade aqui, então isso aqui é uma proporção. Essas duas razões são iguais. E aqui, 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 10 também igual a 20. Então, esses três exemplos que eu fiz aqui formam proporções. Ah, professor, agora se a multiplicação der diferente, esse por esse der um valor e esse por esse der outro, aí elas não formam proporções, certo? A propriedade não vai ser válida para elas, ok? Vamos para o próximo tópico. Bom, pessoal, a segunda parte que a gente fala a respeito das proporcionalidades é quando a gente entra na parte de grandezas, tá? O que são grandezas, matematicamente falando, pessoal? São contextos que podem ser medidos ou calculados, tá, pessoal? Então, todo contexto, toda situação em que a gente pode estar expressando através de medidas, a gente está se referindo a uma grandeza. Ok, pessoal? Ok, alguns exemplos. Por exemplo, o tempo. A gente consegue medir o tempo? A gente consegue calcular o tempo? Sim. Então, o tempo é considerado uma grandeza. Temperatura. A gente consegue medir a temperatura, né? A gente pode envolver cálculos dentro da temperatura. Então, ela também é uma grandeza. Velocidade. Também a gente consegue medir a velocidade. A gente consegue calcular a velocidade. Então, grandezas nada mais são do que contextos ou situações, que eu entendo como vocês preferirem, que podem ser medidos ou calculados, ok? Nós temos, pessoal, aqui dois tipos de grandeza, tá? São as grandezas diretamente proporcionais, que a gente vai identificar aqui como GDP, grandezas diretamente proporcionais, e as inversamente proporcionais, ou seja, GIP, que a gente vai estar identificando aqui. Como que a gente diferencia uma da outra? Eu vou ter duas situações associadas entre si, certo? E quando elas
forem consideradas diretamente proporcionais, elas vão estar seguindo o mesmo sentido, ou seja, uma grandeza vai estar subindo, a outra obrigatoriamente também vai subindo, ou vice-versa. Se uma estiver descendo, a outra também vai descer. Quando eu perceber essa relação entre as duas grandezas, a gente está se referindo a grandezas diretamente proporcionais. Agora, quando eu vou determinar que elas são inversamente proporcionais? Quando ocorrer o contrário, né? Quando uma grandeza, eu perceber que uma grandeza está aumentando e a outra obrigatoriamente está diminuindo, ou vice-versa. Uma vai estar diminuindo e a outra aumentando. A gente vai fazer alguns exemplos agora para vocês entenderem melhor como que a gente faz essa diferenciação aqui e como que a gente deve proceder em relação aos cálculos, ok? Vamos para os exemplos. Beleza, galera, vamos fazer esses dois exemplinhos aqui para a gente estar diferenciando o que é uma grandeza diretamente proporcional e uma inversamente proporcional e como proceder em cada uma delas. Ok? Olha esse primeiro exemplo aqui, o que está falando? Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos, certo? Então, em 20 minutos uma roda dá 80 voltas. Quantas voltas dará em 28 minutos? Observem aqui o seguinte, pessoal. Aqui estão sendo envolvidas duas grandezas. Quais são essas grandezas aqui? O número de voltas e a quantidade de minutos. Essas são as duas grandezas que estão associadas aqui. Agora a gente distribui esses valores dentro de razões. Observe, está falando aqui que a roda dá 80 voltas em 20 minutos. Coloca um na frente do outro. Ok? Agora vem falando quantas voltas. Observe que a pergunta está em voltas. Então aqui eu vou colocar X. Então quantas voltas ela dará em 28 minutos, ok? Fizemos aqui a distribuição dos valores. Agora é que vem o perigo. O perigo gira em torno justamente da análise de quando a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Veja bem como que a gente analisa. Pensa bem comigo. Se em 20 minutos a roda gira 80 vezes, em 28 minutos, obviamente ela vai dar mais voltas. Se ela está rodando mais tempo, significa que ela vai dar mais voltas. Daqui para cá aumentou e daqui para cá também está aumentando. Observe que ela está seguindo o mesmo sentido. Se estão seguindo o mesmo sentido, então significa que essas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Trata-se de um GDP, ok? Quando elas são grandezas diretamente proporcionais, vale aqui dentro a propriedade das proporções. A propriedade fundamental, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente multiplica cruzado aqui, ok? Vou jogar para cá então. Aqui vai ficar 20 vezes x vai dar 20x igual, deixa eu pegar aqui a minha auxiliar, e aqui 80 vezes 28 vai ser igual a 2.240. 2.240. Isolando x, eu vou ficar com 2.240 dividido por 20. Posso cortar aqui. Logo, x vai ser igual a 112 voltas. Então, pessoal, em 28 minutos, essa roda vai estar dando 112 voltas. Deixa eu só conferir aqui com um exemplo. Ok, certo? Em 28 minutos ela vai estar dando 112 voltas. Agora vamos olhar essa daqui, pessoal. Presta atenção. 8 eletricistas fazem a instalação em uma casa em 3 dias. Certo? Deixa eu conferir aqui se são essas informações mesmo. Sim. 8 eletricistas fazem a instalação em uma casa em 3 dias. Em quantos dias 6 eletricistas fariam a instalação nessa mesma casa? Observem que nessa situação agora eu tinha 8 eletricistas, agora eu tenho 6. Eu tenho menos eletricistas. Vamos colocar aqui as grandezas. Quais são as grandezas aqui? Nós temos o número de eletricistas, que eu vou colocar aqui, e a quantidade de dias. E a quantidade de dias que eles estão levando para fazer essa instalação. Vamos distribuir os valores aqui, pessoal. Está falando que 8 eletricistas fazem a instalação em uma casa em 3 dias, ok? Aí está perguntando em quantos dias, já vou colocar a incógnita aqui na razão dias,
Em quantos dias 6 eletricistas fariam a instalação na mesma casa? Observem agora, pessoal, distribuindo os valores, agora a gente tem que fazer a análise do tipo de grandeza, certo? Olha só, 8 eletricistas levam 3 dias para fazer o trabalho. Se eu tiver 6 eletricistas, ou seja, menos gente, com certeza eu vou levar mais tempo para fazer. Se eu tenho menos gente trabalhando, então eu vou levar mais tempo para fazer, eu vou levar mais dias. Observe que daqui para cá está diminuindo e daqui para cá está aumentando. Elas estão seguindo sentidos inversos. Obviamente, então, isso daqui trata-se de grandezas inversamente proporcionais. E agora, professor, como que a gente processa? Simples, pessoal. Se na grandeza diretamente proporcional a gente utiliza a propriedade fundamental das proporções, multiplica cruzado, nas inversamente proporcionais a gente também inverte a propriedade. Se antes era cruzado, agora passa a ser frente a frente. Então passa a gente multiplicar assim, ó. A gente também inverte a propriedade. Diretamente cruzada, inversamente elas deixam de ser cruzadas, passam a ser paralelas, né? Então a gente vai multiplicar frente a frente. Então nesse caso aqui, eu vou ficar com 6 vezes x, 6x, que vai ser igual a 8 vezes 3, 24, certo? Esse vezes esse dá isso aqui, esse vezes esse dá isso. Logo, x vai ser igual a 24 dividido por 6, consequentemente, x vai ser igual a 4 dias. Ok, pessoal? Então, tá aqui como que a gente faz a diferenciação entre grandezas diretas e inversamente proporcionais. Vou colocar agora uma atividadezinha para vocês fazerem. Bom, galera, atividades, página 100, números 42 a 45, tá ok? No nosso próximo encontro a gente vai estar fazendo as correções. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.